Primeiramente, eu queria agradecer por essa oportunidade de estar fazendo esse live. É super importante a gente passar informação e passar a informação correta para todos os portadores da doença de Parkinson, tá? Eu acho que a melhor arma que a gente tem nesse momento com o novo vírus é a informação e a informação correta, certo? O vírus, o coronavírus, ele é um vírus novo, então nós não conhecemos ele ainda muito bem. Então pode ser que muitas informações que eu passe hoje para vocês, amanhã ou daqui uma semana já tenha mudado. Mas eu vou tentar ao máximo passar as informações atualizadas até o dia de hoje e a gente está aprendendo com o que vem acontecendo. Você sabe o que é o sistema imunológico? Então vamos começar o que é a imunidade. Nós temos o sistema imunológico. Esse sistema imunológico, ele é composto por células, por órgãos, que o que eles fazem? Eles são um sistema de reação. Então, eles nos protegem contra patógenos, né? Então, eles nos protegem e eles vão combater esse patógeno externo. O que seria esse patógeno? Poderia ser um vírus, uma bactéria, um protozoário. Então, nosso corpo vai combater aquele agente externo, muitas vezes até mesmo interno, e vai nos proteger. Então, qual é a pergunta? Primeira pergunta. Então, pacientes com os portadores de doença de Parkinson, eles têm uma alteração de imunidade? Eles têm mais risco de pegar a doença? Acho que essa foi a primeira pergunta e a pergunta mais importante do momento. Eu que tenho Parkinson, eu tenho mais risco de pegar essa doença? E a resposta é não. O sistema imunológico, até que a gente sabe até hoje, dos pacientes portadores de Parkinson, o sistema imunológico deles é bom. De todos os pacientes é bom e é normal com uma pessoa que não tem a doença de Parkinson. Mas qual é o problema? O X da questão, o problema é se você pegar a doença, aí sim você tem mais risco de vir a desenvolver uma doença um pouco mais grave. Por que isso? Porque vocês sabem que fica mais lento, o trato digestivo fica mais lento, a respiração muitas vezes fica mais lenta, teus movimentos ficam mais lentos. Então, quando você adquire a doença de Parkinson, quando você adquire o vírus, quando você tem essa infecção, os pacientes e portadores de Parkinson a gente considera de risco, porque eles merecem mais cuidados do que a população normal. Mas o paciente e portador de Parkinson não tem mais risco de pegar a doença. Então, em relação às doenças a doença de Parkinson, gostaria de focar principalmente nos sintomas não motores. Então, o que seriam os sintomas não motores? Vocês sabem, né? Que pode ser problema de sono, problemas psiquiátricos, problema do olfato, constipação, problema de memória. Então, todos esses outros sistemas também estão afetados nos portadores de Parkinson. Então, temos que tomar muito cuidado nessa época de infecção pelo coronavírus em relação aos esses outros sintomas, aos sintomas não motores. Se você vier apresentar, você está em isolamento e você vier apresentar algum desses sintomas não motores, um sintoma novo, por exemplo, agora você começa a ter constipação importante, agora você começa a não conseguir dormir, eu sugiro que neste momento de quarentena você procure o seu médico por via WhatsApp ou tente se comunicar com o seu médico de alguma forma eletrônica, certo? O que acontece? Agora, nesse período de quarentena e desse novo vírus, os pacientes, não só os portadores de Parkinson, como outros pacientes e mesmo pessoas normais, estão vindo apresentar diversos problemas psiquiátricos, como ansiedade, depressão, medo, síndrome do pânico, uma ansiedade generalizada de não saber o que vai acontecer, de não saber se você vai pegar, como posso me proteger, né? Quando que a gente vai sair dessa quarentena. Então, todos esses problemas psiquiátricos, essas alterações psiquiátricas que estão acontecendo agora devem ser tratadas, certo? Então, o paciente de Parkinson já, mais ou menos 70% a 80% dos pacientes já possuem um transtorno psiquiátrico, seja ansiedade, seja depressão ou algum outro. Nesse momento de quarentena, isso pode se exacerbar, ou seja, esse sintoma pode vir a piorar. Se você consegue controlar de uma maneira alternativa, ok, vamos manter assim. Se não, eu sugiro, mais uma vez, eu vou repetir diversas vezes, procurar o seu médico, entrar em contato com o seu neurologista, com o seu clínico geral, com o seu geriatra, para tentar controlar essa ansiedade e esse medo, para que não se transforme em algo ainda mais complicado e mais difícil nesse momento de isolamento, certo?
Como vocês sabem, agora o CFM, o Conselho Federal de Medicina, ele liberou para serem feitas consultas online, tá? Então, se você tiver qualquer problema, qualquer médico hoje em dia está capacitado e está liberado, aprovado, regulado para fazer consultas online, via WhatsApp, via Zoom, via Skype, de uma maneira que você quiser. Então, nós todos os médicos estamos fazendo, eu estou fazendo, já estou vendo alguns pacientes meus e os outros médicos também podem te auxiliar porque o tratamento deve ser continuado, certo? Então, se você apresenta algum dos sintomas, principalmente os psiquiátricos como ansiedade, depressão, medo, transtorno do pânico, sugiro que você procure, de alguma maneira, tentar aliviar isso, né? Sem ser de remédio. Então, primeiro, respire fundo. Então, nós sabemos que exercícios de respiração ajudam e muito a aliviar o estresse. Existem algumas técnicas de yoga, de meditação, que vão te ajudar a fazer essa respiração. Você pode agora... Destravou? Tá funcionando normal? Você pode, então, respirar 4 vezes. 1, 2, 3, 4. E soltar essa respiração 8 vezes. Então, contar 1, 2, 3, 4 e soltar até contar 8. Esse tipo de respiração vai te ajudar bastante. No momento que você estiver com muita ansiedade, então faça respiração, faça yoga, faça meditação. Aproveite, se você puder, algumas cidades ainda se podem, ou depende de onde você morar, faça uma caminhada ao ar livre, respire ar fresco, isso é muito importante. Então faça algum tipo de exercício dentro de casa e transforme o seu dia numa rotina. Então acorda e finge que é uma rotina. Toma banho, se veste, tenta programar uma atividade por dia. Então, se você puder fazer um curso de alguma coisa que você gosta, por exemplo, uma gastronomia, aprender a fazer uma receita. Hoje em dia, pela quarentena, muitos cursos estão online, gratuitos. Então, aproveite para aprender alguma coisa diferente. Então, marque 1 ou 2 horas do dia, aquela hora do dia que está mais tranquilo, aquela hora do dia que você sabe que pode ficar mais relaxado ou até mesmo pela medicação está funcionando melhor. Aproveite para fazer algum curso ou alguma atividade física em casa. Muitas vezes as atividades físicas, elas podem ser guiadas também online, tá? Então, se você tem um fisioterapeuta, as próprias academias, as próprios pilates, eles estão oferecendo aulas online. Então, se você puder, continue exercitando, que isso vai te ajudar e muito, certo? Então, lembre-se que a gente está isolado, né? Mas não estamos socialmente, né? Temos que estar socialmente conectados, mesmo isolados. Então, mesmo estando em casa, em quarentena ou sozinho, você tem que estar conectado. Então, aproveitar as mídias sociais, aproveitar as redes sociais, aproveitar o Skype, aproveitar o WhatsApp e estar conectado. Que isso é muito importante para a sua saúde mental, certo? Bom, em relação a quem tem DBS, estimulação cerebral profunda, né, o Deep Brain Stimulation. Quem tem DBS, né, talvez não todos que estão ouvindo tenham o DBS, mas alguns sim. Então, eu recebi muitas perguntas em relação a isso. Primeiramente, quem tem DBS tem mais risco de pegar a doença? Não. Então, quem tem DBS, isso é falso. Não tem mais risco de pegar a doença. Eu vou, só um parênteses, eu tô lendo as perguntas e eu vou voltar, eu vou responder depois no final, tá? Pra gente não ficar cortando a palestra, o live toda hora, tá bom? Então, em relação ao DBS, não tem mais risco de pegar, de ter essa infecção, né? Você não é um imunocomprometido por ter um DBS, então, normal, certo? Então, é como se fosse uma pessoa normal. Mas tem alguns cuidados que você deve ter. Primeiro, se você tem o DBS, né, cirurgia do Parkinson, marca-passo, com eletrodo, e está controlado, está tudo estável, seus sintomas estão estáveis, mantenha assim. Se você teria uma consulta daqui 1 mês ou 2 meses, mantenha assim e tente prorrogar essa consulta para quando sair da quarentena, certo? Para esticar para frente. Se você
começa a perceber que os seus sintomas estão piorando, ou se de repente piora de uma vez só, então você sentia, tá tudo bem, de repente você começa a ficar rígido, ou de repente começa a ter um tremor, alguma coisa diferente que teria que ser checado, aí sim você pode conversar com o seu médico. Primeiramente, então, eu sugiro você entrar em contato via rede social. E se for possível, falar com o seu médico ir na sua casa com o aparelho para poder checar. Então, você não precisa se deslocar para algum hospital, para alguma clínica, onde você teria mais risco de pegar a doença. Então, tente fazer essa visita do médico ou do assistente que estiver vendo o seu aparelho em casa, se isto for possível. Infelizmente, até agora, nós não podemos fazer programações por telemedicina, né, que a gente chama por a distância. Mas eu acredito que isso já vai chegar e eu acho que agora, com o problema do coronavírus, com tantos isolamentos, com tantos pacientes tendo DBS e sendo necessária uma programação, eu acredito que já estava em andamento, agora vai ser acelerado e possivelmente no futuro nós vamos poder fazer programações à distância, porque isso é muito legal. Mas no momento não. Então, se você está estável, você não faça nada. Só prorrogue, né? Estique aquela consulta que você tinha de controle mais para frente. Se você achar que sua bateria acabou ou tiver algum sintoma diferente, consulte seu médico via online e, se for possível, que ele vá até sua casa. Então, para ir para o hospital ou para ir para a clínica, só em caso de última necessidade, extrema necessidade, caso de emergência mesmo. Se não, continue em casa, certo? Fora isso, se você acabou, essa foi a pergunta que eu recebi, se você acabou de fazer a cirurgia, faz um mês, faz 15 dias atrás, antes de ter começado todo esse problema do coronavírus, se você ainda não ligou o aparelho, não tem problema, tá? Não tem problema, esse aparelho pode ser ligado até um mês, até 40 dias depois, não tem problema, a não ser que os sintomas sejam incapacitantes. Então, muitas vezes pacientes, não só com doença de Parkinson, mas também com distorias, podem vir a apresentar sintomas muito graves e aí sim tem que ser ligado o aparelho quanto antes. Mas se você fez, você pode esperar e continuar o controle da sua doença por medicação via oral, tá? Então dá para ser esperado 40 dias sem problema nenhum, sem estrago nenhum ao sistema e sem interferência, tá? Bom, outra pergunta. Um paciente me perguntou, eu tenho DBS, e se acontecer de eu pegar a doença e eu ter que ser hospitalizado e entubado, isto me causaria algum problema? Então a resposta é não, aparentemente não. Então todo paciente que tem DBS, que tem o marca-passo, ele vai ser tratado, né, com a gravidade ou com a emergência como qualquer outro paciente. Se precisar ser entubado, pode ser entubado sem problema algum, tá? O que acontece muitas vezes é que, às vezes, o gerador, né, o marca-passo, ele pode interferir com alguns aparelhos que estão sendo usados na UTI, certo? Se isso vier a acontecer, como por exemplo vai fazer um eletro, né, ou com as outras máquinas, às vezes o aparelho pode interferir. Então, se isso vier a acontecer, saiba que tem jeito. Então, pode ser chamado neurologista no hospital e pode ser controlada essa regulagem. Então, mudando os parâmetros, às vezes desligando, enfim, isso tem que ser conversado nessa situação de emergência, certo? Mas, a princípio, não teria problema algum em você vir a ter o tratamento adequado dentro do UTI pelo marca-passo. O efeito, se eu tivesse DBS ligado, continua funcionando normal e, mesmo assim, você continuaria, mesmo estando no UTI por uma infecção de trato respiratório, mesmo assim você continuaria recebendo a medicação antiparkinsoniana via um tubo, né? Então, se precisar, se você está lá desacordado, você pode continuar recebendo a medicação e o tratamento Parkinson via o tubo nasogástrico, enfim, via alguma maneira eles iriam conseguir fazer, tá? Então, isso também não seria problema. Vamos lá. Que mais? Em relação a vacinas, eu tive outra pergunta. Existe a vacina para o coronavírus? A resposta é não. Até o momento, nós não temos a vacina para o coronavírus. Mas isso vai chegar, possivelmente chegue ano que vem. Para você desenvolver uma vacina, por mais rápido que o pessoal está tentando fazer,
demora mais ou menos um ano e meio. Então, nós temos esperança que essa vacina vai sair, vai existir sim, mas mais para um futuro, ok? Mas o que eu devo fazer? Então, tem que fazer alguma vacina especial? Então, sim, você tem que fazer uma vacina, principalmente se você é idoso. Então, pacientes que são imunocomprometidos, pacientes idosos, grávidas, precisam fazer as vacinas para proteger contra outros tipos de infecções do trato respiratório. Como, por exemplo, então agora o governo está dando a da influenza, que é um vírus. Então, essa vacina deve ser feita. E eu sugiro também fazer a vacina Prevenar, que é contra o pneumococo, a pneumo 23, tá? Então, que é contra uma bactéria que também causa pneumonia. Aí as pessoas perguntam, mas por que fazer essas vacinas, né? Para que fazer agora? Porque se você estiver protegido contra outras doenças do trato respiratório, você tem menos risco de pegar essas doenças, que agora é o momento, né? Agora que vem o inverno, agora é o momento de doenças respiratórias. E você, muitas vezes vai precisar, se você pegar essa doença por um pneumococo, ou pegar a doença por um vírus, como o vírus de influenza, você acaba sendo hospitalizado. E agora tá tendo muito coronavírus, então talvez você nem tenha lugar no hospital, talvez pegue uma infecção pelo coronavírus. Então seria bem mais caótico e seria bem mais difícil o tratamento. Muitas vezes pode ser até confundida a pneumonia. Então sugiro que proteja-se contra as outras doenças, principalmente as que podem causar um problema no mesmo órgão, como o pulmão. Tá? Então se você tem mais de 60 anos, por favor, previna-se até para os outros também, né? Para as outras idades também. Pode ser feito influenza, mas não é feito de forma gratuita. Mas deve ser feito e pode ser feito. Você pode procurar algum lugar que vacine, que vocês paguem a vacina e façam a da influenza e a da pneumo 23, tá? Quem for vacinar agora, que for acima de 60 anos e for vacinar agora contra a influenza, eu sugiro procurar na sua cidade se existe a possibilidade de fazer via drive-thru. Drive-thru é quando você vai com o carro, a pessoa leva a vacina e vai embora. Não precisa ficar parado no postinho que tem mais risco de pegar a infecção pelo coronavírus. Ou num hospital, né? Ou numa clínica. Então, se você puder, em sua cidade, oferecer o sistema drive-thru ou o sistema de ligar, que eu sei que cidades também estão oferecendo o profissional de saúde ir na casa e vacinar em casa. Então, se você tem mais de 60 anos e tem o direito a fazer pelo governo, faça desta maneira. Certo? Isso em relação às vacinas. Outra pergunta interessante que eu tive esses dias. Mas eu tô sozinha em casa, ou tá só o esposo e enfim, só um casal. Um deles tem Parkinson, o outro é o cuidador. E eles têm alguma ajuda. Uma ajuda de cuidadores, o paciente já é mais debilitado, uma ajuda com algum funcionário dentro de casa para limpar, para cozinhar. Como é que eu faço com esse cuidador? Eu preciso dele, certo? Então a gente precisa de alguém cuidando de nós e muitas vezes esse alguém que está cuidando de nós precisa sair, né? Ou para trabalhar, ou precisa sair para fazer as compras. Então como fazemos com este cuidador? O que devemos fazer? Então primeiramente, esse cuidador, seja quem ele for, né, se ele realmente puder sair, ou se é uma pessoa externa, né, uma enfermeira, uma técnica, enfim, alguém que vem de fora cuidar, tem que tomar todos os cuidados como qualquer outra pessoa. Chega em casa, tem que lavar muito bem as mãos com água e sabão, trocar de roupa se possível e deixar o sapato na porta da casa. Então, esse cuidado interno. Se você tiver mais de um funcionário dentro de casa, tente minimizar e que venha só um cuidador. Então, às vezes, tem pacientes que têm 2, 3 cuidadores, um que fica à noite, um que fica de manhã e se revezam. Então, tente que, neste período de quarentena, fique uma pessoa só cuidando daquele paciente, ou que seja o familiar, que seja só a esposa, às vezes tem a esposa e o filho, às vezes o marido e 2 filhas. Então, que fique uma pessoa só cuidando dessa pessoa, não diversas, se possível, logicamente. E que essa pessoa fique na sua casa. Então, em casa. Então, se você tem 2 cuidadores, tente conversar com eles para que fique um só e, se possível, que fique dormindo junto e que não saia de casa e fique em quarentena também. Claro que a realidade de cada um é muito diferente, mas quanto menos, a ideia qual é? Menos circulação de pessoas dentro daquela casa, melhor. Então, se sempre, ou por exemplo, na sua casa
e alguma pessoa precisa sair. Então, que só saia essa pessoa sempre. Então, se sempre a mesma pessoa ir no mercado, voltar, fazer a higienização, você sempre estar informando e orientando aquela pessoa em relação à higienização de mãos, higienização, trocar de roupa, e tomar muito cuidado com o paciente de Parkinson, como eu falei, porque pode ser que, se pegar a doença, pode ter uma doença um pouco mais grave, tá? Tenha cuidados extras. Eu vi ali que alguém falou, fraturei o tornozelo, fazer exercício. Isso daí tem que tomar muito cuidado. Então, fazer exercício de casa, como eu recomendei, é um perigo também, né? Porque se você se machucar de qualquer outra maneira, ou se você mesmo cortar o dedo, for cozinhar e cortar o dedo, né? Ou se cortar, para onde que você vai, né? Você vai acabar indo para uma clínica, vai acabar indo para um hospital. E isso que a gente não quer, né? Porque além de eles vão estar ou já estão super povoados pela doença da infecção, vocês podem pegar. Então tem que evitar ao máximo de se machucar em casa de qualquer coisa, de quebrar o tornozelo, de fraturar o tornozelo, de cair, de um olho roxo, de torcer o dedo, de cortar um dedo, porque depois vai ser difícil achar um lugar para onde ir, certo? Então, exercício sim, com cuidado e, se possível, com orientação via online. Não se machuquem, por favor. Tá bom? Bom, outras informações que eu quero passar em relação a medicamento. Então, tem se falado muito vou falar primeiro sobre a hidroxicloroquina, né? Acho que vocês já ouviram falar sobre isso. A hidroxicloroquina é uma medicação, na verdade, utilizada para doenças imunológicas. Então, principalmente lúpus, né, artrite reumatoide. Não existem ainda estudos que comprovem que a hidroxicloroquina vai tratar a infecção pelo vírus, tá? Então ainda não existem. Agora estão se fazendo mais principalmente em pacientes que estão internados em estado grave. Então, se for utilizar, estão se fazendo estudos, vai ser naqueles pacientes que estão graves. Não existe nada comprovando que o uso de hidroxicloroquina, eu vi que um monte de gente foi na farmácia comprar, que é um absurdo, ao meu ver, tomando como profilaxia, tomando para prevenir, ou se tem uma gripinha leve, não vai funcionar, tá? Então, não vai funcionar e as pessoas que realmente precisam não vão ter a medicação. Então, por favor, além de ter os efeitos colaterais da medicação, né? Que não é uma medicação assim tão simples. Então, por favor, as pessoas que vocês conhecerem, e para vocês, as pessoas puderem orientar, não tome hidroxicloroquina, mesmo se tiver uma gripe, porque não vai funcionar e ela não é feita para isso, tá? Então, deixe para os hospitais utilizarem, ou se o seu médico te recomendar, senão, não é para tomar em casa, tá? Outra coisa que foi bastante comentada, foi o ibuprofeno, né? Então, se eu tomar ibuprofeno, eu vou piorar, o que acontece? Então, muitas pessoas também não tem nada muito certo em relação a isso. O que aconteceu? Algumas pessoas estavam tomando ibuprofeno por alguma razão, né? No que foi relatado. Por alguma razão, e aí teve a infecção pelo coronavírus, e aí percebeu-se que a pessoa ficou pior, teve um estado pior, né? Se agravou mais facilmente. Mas tomem cuidado, isso também não é 100% certo. Então, claro, se você puder trocar o ibuprofeno, né, um antitérmico, um anti-inflamatório por alguma outra medicação para dor ou para febre, como paracetamol, faça isso. Tome paracetamol, tome dipirona. Possa trocar. Mas se você está tomando ibuprofeno e tiver infecção pelo coronavírus, apenas pare de tomar, mas não precisa ficar desesperado, certo? Porque não tem nada concreto em relação ao ibuprofeno. Mas, se você está tomando um imunossupressor, se você tem alguma outra doença, alguma medicação, ou tomando corticoide, um remédio imunossupressor, aí sim você tem que tomar cuidado, porque aí você se torna um paciente de risco, tá? Então, por você estar tomando imunossupressor ou corticoides em altas doses, isso se transforma num paciente de risco, por você ficar imunossuprimido pela medicação. Certo? Deu para entender? Em relação falando em medicação, então, em relação ao levodopa, me perguntaram aqui. 70% de... Como é que foi a pergunta? Se tomar o levodopa, 70% de imunidade, pior imunidade, algo assim, né? Deixa eu ver aqui se eu acho. Se interfere na imunidade. Não. O levodopa, ele não interfere no seu sistema imunológico. Então, você não deve parar de tomar,
ele não vai interferir em nada, como eu conversei. Por você estar se tratando e por você ter a doença, você não teria mais risco, não estaria afetando o seu sistema imunológico, tá? Então, deve ser continuar tomando. Porque, inclusive, agora quero que vocês continuem tomando a medicação que vocês estão tomando para não entrar no estado de off, para não piorar, para não ter quedas, né? Imagine se você parar de tomar e tem um freezing, e tem uma queda, e fratura uma perna, e fratura um braço, e aí vai para o hospital, aí vai acontecer tudo que a gente conversou. Então, não deixe de tomar medicação contra o Parkinson, certo? Em relação à medicação, então, umas medidas que devemos tomar. Por favor, peça para o seu médico receitas, já deveria ter sido feito isso, né? Mas talvez se vocês tiverem uma consulta online, peça para o seu médico receita pelo menos 3 meses de adiantado, tá? Então as farmácias agora estão vendendo, ou até nos próprios postos de saúde, onde vocês pegam medicação, muitas vezes levodopa, o cifrol, né? Sergelina, azargelina, pode ser, né? Vocês podem pegar no posto de saúde em algumas cidades, então peguem para 3 meses. Se você não puder ir, mande alguém, seria o ideal, na verdade, que alguém fosse na farmácia para vocês não saírem de casa, e peguem receitas de todas as medicações antiparkinsonianas possíveis para pelo menos 3 meses, tá? Assim vocês não precisam sair de casa, isso é o ideal, tá? Então, por favor, façam isso. Em relação à hospitalização, eu gostaria de conversar sobre hospitalização. Você tem que estar preparado. Então, alguns pacientes perguntaram, mas e se eu pegar o coronavírus? Então, se você pegar o coronavírus, muitas vezes pode ser que tenha só sintomas leves, como a gente está vendo com muitos casos, e no Brasil, aparentemente, está indo tranquilo, né, o coronavírus, pelo que eu estou acompanhando. Aqui na Alemanha, a gente já está não sei que, né, todo mundo sabe, mas eu estou na Alemanha, eu moro na Alemanha, então a gente já está quase na crista da onda, a gente tem aqui até dia 19 de abril, de confinamento, né, de quarentena, mas a gente tá vendo que agora as pessoas já estão um pouco mais tranquilas e aparentemente os casos já começaram a cair. No Brasil acho que tem um pouquinho de delay, né, vai ser um pouquinho mais tarde, mas acho que está sendo bem controlado por esse isolamento social. Eu acho que está sendo bem importante essa medida que está sendo tomada pelo governo e eu tô bem contente com isso, na verdade, minha opinião pessoal. Mas o que acontece? Se você pegar, por alguma razão, coronavírus em algum momento e precisar ser hospitalizado, você tem que estar preparado, tá? Então, todos os portadores de doença de Parkinson, de outras doenças neurológicas, têm que estar preparados. Você tem que pensar como se fosse ter um filho. Tem que ter aquela maletinha ali que em qualquer momento pode acontecer, certo? Então, o que vocês devem saber? Primeiro, tem que saber exatamente todas as medicações que vocês estão tomando, né? Então, vocês devem saber e o seu cuidador deve saber como se toma a medicação, que horas que toma a medicação e qual medicação é tomada. Então, você tem que ter isso num caderninho, anotado em algum lugar, porque se precisar ir para o hospital, você já leva tudo aquilo pronto. Leva todos os remédios e leva os horários de tomada. Então, orientação ao cuidador. Então, que o cuidador, que outra pessoa que esteja junto com você, saiba como que é feita aquela medicação e como que ela é tomada. Quando você chega no hospital, tem que orientar, infelizmente, muitas vezes, em muitos lugares, ainda precisa ser orientado ao profissional de saúde sobre a doença de Parkinson. Então você avisa, eu tenho doença de Parkinson, eu preciso tomar a medicação, essa hora. Então se você não puder falar, você vai deixar o seu cuidador falar, ou a pessoa que está responsável por você naquele momento falar, certo? Então é muito importante você orientar. Por quê? Porque os hospitais, as enfermeiras, os médicos, muitas vezes estão acostumados a dar a medicação de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, uma coisa bem padrão, né? Então, se você tem doença de Parkinson, você sabe que você toma cada 2 horas, cada 3 horas, esse cada 1h30, esse 2 horas. Então, o tratamento da doença de Parkinson é muito individualizado, né? De paciente para paciente. Então, isso deve ser informado, você deve levar seu medicamento, porque muitas vezes nos hospitais não tem medicação para Parkinson, porque o seu tratamento não pode ser interrompido, tá bom? Então, por favor, deixe como se fosse uma maletinha ou algo como se fosse ter um filho, porque se acontecer alguma coisa de emergência, você já tem tudo preparado. Orientação às pessoas e os remédios todos preparados nos horários que você toma, tá? Outra coisa importante de vocês conhecerem é quais medicações vocês não podem tomar, né? Então, tem um post lá, fiz um post uma vez,
ou depois eu posso passar também para vocês, todas as medicações que podem piorar o parkinsonismo. Então isso é muito importante vocês conhecerem. Tem medicações contra vômitos, contra náusea, contra tontura, que são muito comuns dadas em hospitais. Então vocês têm que orientar, né? Aquele médico, ou aquele profissional, aquela enfermeira que você não pode tomar X, Y e Z medicamento porque o seu Parkinson pode piorar. Infelizmente, né? Todos os profissionais deveriam saber, mas muitos e em muitas cidades não sabem sobre isso. É muita coisa para aprender dentro da medicina. Então, você tem que informar e orientar as pessoas sobre a sua doença. Tá? O que te faz bem e o que te faz mal, certo? Então, isso você vai ter uma melhor hospitalização e você vai estar mais preparado caso aconteça alguma coisa. Eu espero que não. Eu espero que ninguém seja hospitalizado. E espero que ninguém pegue, né, a infecção pelo coronavírus. Bom, já estamos aqui meia hora conversando. Eu tenho mais algumas questões. Me perguntaram também em relação ao sistema imunológico. Como melhorar o sistema imunológico? Existe algum tratamento? Existe algum remédio? Existe algum milagre que possa ser feito? Né? Agora todo mundo quer melhorar esse sistema imunológico. Então já de antemão eu vou falando. Não existe soroterapia milagrosa, ozonioterapia milagrosa, vitamina milagrosa, né? Que a gente tá vendo muitas pessoas oferecerem. Por favor, tome muito cuidado com o que vocês estão vendo pela internet. Porque não existe um milagre para você melhorar o seu sistema imunológico. Mas existem sim medidas que você pode fazer. Quais são? Que a gente já conhece. Primeiro, alimente-se direito. Uma boa alimentação, uma alimentação saudável, rica em fibras, então bem diversificada, frutas, verduras, um carboidrato, uma proteína magra, isso é muito importante para você. Então você ter uma alimentação balanceada e saudável e você manter o peso adequado, isso é importante, porque sabemos que muitas vezes pacientes obesos com obesidade tendem a ficar pior e tendem a piorar muitas vezes a parte imunológica, porque pela própria gordura, certo? Então tente manter um peso adequado para o seu corpo. Então, esse é o número 1. Depois, fazer atividade física. Então, atividade física constante e regular, ela também libera algumas substâncias que vão te ajudar no teu sistema imune. Então, eu sei que é difícil, muitas pessoas moram dentro de casa, mas como eu falei, tente pelo menos exercitar em casa, caminhar dentro de casa. Quem tiver uma bicicleta seria excelente nesse momento, né? Ficar fazendo meia hora. Então, 3 vezes por semana, se vocês puderem, façam exercício físico mesmo dentro de casa. E quem puder caminhar em volta da casa, quem puder se movimentar, fazer um pouco de agachamento, enfim, existem diversos exercícios online. Eu mesma postei no meu, acho que no Facebook, de um grupo americano que chama Dance for Parkinson's, e lá tem vários vídeos como fazer exercícios, por exemplo, sentado na cadeira, né? Então, exercícios de todos os graus de dificuldades. Então, todo mundo pode fazer exercícios dentro de casa, tá? Isso é muito, muito, muito importante. Dormir bem. Então, é importante que vocês durmam bem, mas, infelizmente, a maioria dos meus pacientes com a doença de Parkinson tem distúrbios do sono, né? Então, dormem pouco, tem insônia, acordam recorrente, então sono fragmentado. Agora com ansiedade, estão dormindo pior, estão acordando mais cedo. Então, importante tentar dormir bem. Como eu falei, fazer uma atividade, tomar um chá relaxante, fazer respirações, fazer uma meditação, tentar dormir bem. Porque sabemos também que pessoas que dormem menos de 5 horas podem ter alteração no seu sistema imunológico. Então, dormir pelo menos aí 6 a 8 horas estaria mais adequado, certo? Cuidado com o uso, então, de corticoides e outras medicações que podem piorar o seu sistema imunológico. E os imunossupressores, né? Então, isso vocês têm que tomar cuidado com a medicação que vocês também estão tomando. Bom, e para meio que finalizar aqui, eu gostaria de falar sobre, reiterar sobre as medidas de prevenção e os cuidados, né? A gente ouviu tantas vezes na TV, mas eu gostaria de reiterar. Nós estamos fisicamente separados, estamos isolados, estamos em quarentena, mas temos que estar socialmente conectados, né? Com seus amigos, com seus familiares, tá? Isso vai te manter com um humor melhor
e vai te manter com uma saúde mental melhor. Então, primeiro isso. Depois, mantenha-se em quarentena, mantenha-se em isolamento social até o governo liberar, tá? Faça uma rotina, tenha uma rotina, planeje uma atividade para o dia seguinte. Então, amanhã eu vou fazer desenho, amanhã eu vou limpar a casa, depois amanhã eu vou lavar, enfim, minha louça, depois eu vou fazer um exercício. Então, tente programar uma rotina do seu dia a dia. Lave sempre as mãos. Então, nós sabemos que lavar as mãos com água e sabão é o fundamental para esse momento. Lavagem de mão tem que ser pelo menos por 20 segundos. Então, 20 segundos. Chegar lá, colocar na água e lavar rapidinho não adianta. Então, tem que ser 20 segundos lavagem de mão. Use o álcool gel caso você estiver na rua, né? Leve um álcool gel se estiver na rua. Espero que você não saia, mas caso precisar, né? Tente não tocar em nada. Toma os cuidados adequados se for usar um elevador, se for usar o supermercado, como estão sendo publicados por aí. Não fume, né? Não fumem. E se tiver algum tabagista em casa, por favor, que fique longe. Então, fique longe dos tabagistas. Evite ao máximo tocar o rosto, né? Principalmente a face, boca, nariz, olhos, porque sabemos que se você tem o vírus na mão, você vai estar levando. É por ali que entra o vírus, né? Então, se você não lavou a mão ou aconteceu de pegar, encostar em algum lugar, tente lavar as superfícies ou passar um álcool nas superfícies que tem mais contato, como maçanetas de porta, abridor de geladeira. Então, onde você sabe que você está sempre colocando a mão, celulares. Então, muito importante estar sempre higienizando esses locais da casa e o celular. Não viaje. Sair em casa apenas se for casos de extrema emergência. Isso neste momento, tá? Como eu falei, talvez semana que vem já esteja liberado. Então vamos esperar e vamos ver o que acontece. Saiba então que existe a telemedicina, que é totalmente credenciada pelo Conselho Federal de Medicina, e todo médico ou profissional de saúde pode nesse momento lhe auxiliar via um celular. Né, via uma câmera. Então tem uma câmera, tem um celular, isso é importante para você conversar. A gente não sabe quando que essa quarentena vai acabar. E é muito importante você continuar o seu tratamento, muito importante você continuar uma orientação médica. Tá bom? Eu acho que é isso que eu gostaria de passar para vocês. Eu vou dar uma olhadinha aqui Eu vou explicar quais remédios nunca pode ser usar pessoa com Parkinson. A Demilde, eu vou depois passar uma lista, tá? Tem uma listinha no meu site, eu vou te passar, porque são diversos medicamentos, né? Não medicamentos, enfim, do Parkinson, mas medicamentos, por exemplo, para tontura, né? Medicamentos para vômitos, medicamentos antipertensivos, então medicamentos que interferem no parkinsonismo de uma maneira que façam que piore seus sintomas. Uns pioram o tremor, outros pioram a rigidez. Então, depois, se quiserem, eu faço uma listinha e posto no grupo. Eu posso fazer isso, porque tem a lista. São vários medicamentos. Até vocês podem depois imprimir e ficar com vocês essa lista dos medicamentos que não podem ser tomados pelos parkinsonianos, tá? Adriana, tem uma maletinha com todas as minhas medicações, uma lista. Perfeito. É isso mesmo, dosagem, horários e remédio. Então, sempre que você for para o hospital ou sempre que for para algum médico, se leva aquela listinha, porque, como sabemos, o tratamento do doença de Parkinson é bem específico, né? Então, vários médicos não sabem. Então, bem específico. Toma cada 1 hora, cada 2 horas, cada 3 horas. Então, quem sabe sobre sua medicação é você. Então, você tem que ter isso tudo bem anotado, caso você não possa falar no momento, né? Vamos lá, já estou respondendo as perguntas, então. Sônia, eu faço tratamento para osteopenia, uso de cálcio. Esses medicamentos interferem na absorção dos... Não é para interferir, tá? Então, o uso do cálcio não é para interferir no seu tratamento, não é para interferir no Parkinson. Muitas vezes, se você tem osteopenia, é bom que você tome, porque nós sabemos que pacientes com Parkinson muitas vezes podem vir a ter osteopenia com mais frequência, e como o paciente de Parkinson pode vir a cair com mais frequência, né, ter um freezing ou ter um travamento, ele tem mais risco de fratura. Tá? Então, isso nós já sabemos. Então, eu testo também todos os meus pacientes, eu faço pelo menos uma densitometria óssea por ano, porque nós sabemos que os pacientes com Parkinson têm problema de cálcio, muitas vezes. Então,
É muito importante você repor esse cálcio, às vezes é via oral, às vezes via injeção, mas é muito importante você repor, porque além de o paciente ter mais risco de queda e fratura, também o músculo do paciente Parkinson muitas vezes fica mais atrofiado e é o músculo que te protege para não quebrar o osso, né? Então é importante, pode continuar tomando, tá? Eu acho que é isso, né? Alguma outra pergunta, alguma outra dúvida? Saibam que o vídeo vai ficar, o Cláudio possivelmente vai editar e vai ficar online para vocês ou para outra pessoa que quiser ver em algum outro momento. Se vocês tiverem mais perguntas, mais dúvidas, vocês podem colocar no site, podem me mandar um direct no Instagram, pode me mandar podem me mandar via Facebook perguntas direto para mim ou no grupo mesmo. Então, sempre que for possível, eu posso responder para vocês. Vou colocar essa listinha de medicamentos, pode deixar, vou fazer eu tenho um post lá, eu passo ali para vocês. Medicamentos que não podem ser tomados, Cláudio. Os pacientes usam ibiperideno, provoca sérios efeitos diversos como demência. Isso é fato comprovado. O Parkinson pode, respondendo a Adriana ali, não que o Parkinson pode causar mais deterioração óssea, mas existem estudos mostrando que pacientes com a doença de Parkinson é mais frequente ter osteopenia, né? Então, menos cálcio no osso, por exemplo, tá? Mas o parkinsonismo, ele não causa deterioração em si no osso. Em relação ao biperideno, Cláudio, o biperideno é uma medicação que ainda pode ser utilizada, né? Na doença de Parkinson, é uma medicação antiga. Antigamente era usada com mais frequência, hoje em dia nem tanto. É uma medicação que às vezes é difícil depois de tirar e ela não tem tanto benefício em relação à parte motora. Vir a causar demência, isso é mais controverso, tá? Não tem nada assim 100% relatado sobre isso. Então, uma alteração cognitiva pelo biperideno, não acredito, tá? Se você tá usando, ou se alguém tá usando e acha que tá ok, pode continuar, mas normalmente a gente não utiliza mais o biperideno para tratar doenças de Parkinson, como existem medicações muito mais novas e com menos efeitos colaterais, tá bom? Meu marido, vamos ver aqui. Ademilde, meu marido eu sou cuidadora. Tenho muitas dúvidas porque ele tem rigidez, tremor, toma... A dúvida eu não entendi. A dúvida é que ele toma medicação? É isso, Ademilde? É normal tomar a medicação Prolopa, 2 de manhã, é normal. Infelizmente, em relação ao tratamento em si de cada paciente, eu não posso comentar aqui, né? A gente, enfim, só em consulta, né? Que precisa avaliar o paciente. Então, em relação aqui a tratamento em si de cada pessoa, nós não podemos comentar assim. Mas sim, é normal tomar 2 de manhã, no almoço, no jantar. Isso não é uma dose alta não, tá? Isso é uma dose bem, bem tranquila. Pode ser até tomada uma dose bem maior do que isso, tá? Não tem problema. Mas teríamos que ver, cada paciente é um paciente e cada tratamento é individualizado para cada um, tá bom? Que mais? Alguma outra pergunta antes de finalizarmos? Uma outra dúvida? Se vocês quiserem, e como eu falei, tiverem dúvidas, podem seguir lá meu Instagram, meu Facebook, me mandar perguntas a hora que quiserem. Sempre que puder eu vou responder para vocês. Bom, eu acho que é isso. Por enquanto são as novidades, as orientações que temos em relação ao coronavírus e à doença de Parkinson. Então, depois, se surgir alguma outra dúvida, vamos comentar sobre isso também. E eu vou responder sempre que eu puder. O que vocês quiserem. O que você diz sobre a cirurgia? O que é sobre a cirurgia de Parkinson? Não entendi a pergunta. A cirurgia assim, na verdade, a gente tá nesse live falando mais sobre o coronavírus e pacientes de Parkinson, meio que focado nisso, tá? Mas em relação à cirurgia de Parkinson, DBS, eu sou bem a favor. Quem me conhece sabe, eu fiz treinamento para isso. Eu acho fantástico. A cirurgia é uma arma que nós temos, né? Que funciona muito bem.
mas deve ser bem indicada, tá? Então você tem que procurar um médico neurologista que entenda sobre o assunto de DBS, porque a cirurgia tem que ser muito, muito bem indicada. Então existem prós e contras da cirurgia, existem sintomas que melhoram, sintomas que não melhoram, por isso que cada caso tem que ser individualizado antes de ser indicado. E saiba que é um processo demorado, então assim tem que ser programado mês por mês, aos poucos, para tentar melhorar aquele sintoma, tá bom? Se tiver mais dúvidas sobre DBS, eu posso conversar, eu tenho bastante coisa escrita e já é um tratamento que já está bem estabelecido na medicina, há mais de 20 anos tem se feito e tem muitos benefícios nos casos bem indicados, tá? Estou fazendo reposição injetável de vitamina B12. Não interfere, tá? Não interfere no prolapa, Joelma, pode tomar. Bom dia. Se eu fizer a cirurgia ablativa, a minha região diminui, agradeço você. Um abraço, Ademilde. Obrigado. Qualquer dúvida, você pode me escrever. Marildo, eu não entendo por que você iria fazer a cirurgia ablativa, né? A cirurgia ablativa pode ser feita, mas hoje em dia, era mais antigamente se fazia mais a ablativa. Hoje em dia se prefere fazer o DBS, porque o DBS ele é regulado, né? Então, uma vez que coloca o marca-passo e coloca o eletrodo no lugar, você consegue regular. E com o tempo, como a doença de Parkinson ela é progressiva, você consegue ir ajustando aqueles parâmetros conforme a sua doença for evoluindo. Uma vez que você faz uma cirurgia ablativa, ou seja, você faz uma lesão, para quem não sabe, né, o que é o ablativo, você faz uma lesão no local, você não pode ajustar os parâmetros conforme sua doença for progredindo. Em poucos casos se faz a cirurgia ablativa, né? O paciente às vezes imunocomprometido, um paciente teve uma infecção, enfim, pouquíssimos casos hoje em dia se faz ablativo. Mas sim, a rigidez pode diminuir, né? Assim como o DBS, a sua rigidez, né, os sintomas motores que são os que mais melhoram, a rigidez, tremor, lentidão, tá? Então é o que mais melhora com a cirurgia de Parkinson. Mas sugiro você procurar se orientar bem em relação a qual tipo de cirurgia, porque o DBS, né, a estimulação cerebral profunda, seria mais indicada. Mas, de novo, cada caso é um caso, então sugiro você conversar e você procurar um médico neurologista que tenha experiência em DBS, e assim como o cirurgião ou como o centro que você for operar, porque isso é o fundamental, ser bem indicado e ser bem conversado, todos os prós e contras, para depois não ter nenhuma surpresa, tá bom? Mas sim, rigidez normalmente melhora com a cirurgia de Parkinson. Alguma outra pergunta? Alguma outra dúvida? Espero que vocês tenham gostado, tá? A gente pode combinar outras lives, participem, mandem perguntas, mandem dúvidas, a gente pode continuar fazendo vídeos e é isso, vamos nos falando, fiquem bem, fiquem em casa, a quarentena já vai passar, tá bom? Última pergunta, então, tomo medicação para Parkinson, mesmo assim sinto dores, tremores e rigidez, é normal? Sônia, não tem como te responder, normal não é, né? Assim, a gente tenta adequar o tratamento para que o paciente não tenha nem tremores, nem dores, nem rigidez, né? Então, converse com o seu médico, que você continua tendo sintomas, que você permanece com esses sintomas, como ajustar, tá? Muitas vezes a dor é pela rigidez e pelo tremor, muitas vezes a dor é só por uma dor mesmo neuropática, que o Parkinson também pode ter dor, vir apresentar dor como sintoma não motor. Então você tem que conversar bastante com o seu médico para tentar ajustar a sua medicação e deixar de uma maneira mais adequada para você, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham aprendido e, por favor, se cuidem. Fiquem em casa, isolamento, por enquanto. Já vamos estar nas ruas de novo. Um abraço, tchau, tchau.